minhas saudações a todos vocês. É um grato prazer estar aqui no vosso meio e sobretudo, de rever amigos também, como o professor Filipe Silva, o Sr. professor Paulo Flores e demais, também posso conhecer, mas sinto-me empolgado e emocionado por comunicar com vocês. Aquilo que vocês estão a fazer, em meu entender, desde sempre, é algo que é a valorização do conhecimento. Há componentes que vêm fora da escola, para dentro da escola. A maioria do conhecimento sai da escola para fora da escola e que vai transbordar para os mercados, para as economias, para os mais diferentes espaços onde esse conhecimento vai multiplicar riqueza, vai desenvolvimento, etc. Mas há um cimento, algo que vem aglutinar também e que só quem tem uma visão do futuro é que consegue dar este salto. Há escolas que ainda continuam fechadas. Não vão muito longe. Mas vão limitadas. E isto que esta interação com o campo prático, experiências novas, é importantíssimo exatamente nos currículos e no desenvolvimento, de facto, sobretudo das novas gerações, a prepararem-se para a vida real. E aquilo que também tem sido um prestígio para o nosso país, que as escolas têm dado, também deve-se também a esta interação que se começou a fazer e que é hoje altamente prestigiante a formação dos nossos quadros superiores, pelas nossas escolas superiores, nossas universidades, que já transborda para além do nosso país, onde quer que a gente esteja, ouve falar bem, portanto, daquilo que se está a fazer bem em Portugal. De maneira que, para mim, acima de tudo, é algo que é importante. E vai haver aqui entre nós uma coisa que é muito interessante, que já estou a tentar energizar, que é inteligência emocional. Nós vamos comunicar em inteligência emocional. Eu com vocês e vou sentir a vibração da vossa captação daquilo que nós vamos falar. Portanto, é neste sentido que hoje o tema é um tema aliciante. É um tema que está de acordo com um perfil de carência, uma área que nós temos lacunas fortes, a capacidade de liderança nas nossas empresas. Há grandes líderes, mas precisamos muito mais, até porque o espaço que estamos a ocupar, as empresas tecnológicas, aquilo que vai acontecer é que dentro de um espaço de 10 anos, todas as empresas são tecnológicas. Não tem outra hipótese. Senão vamos começar por refletir, portanto, o que é que temos aqui. Em tempos recentes, tínhamos uma composição das nossas empresas do espaço, enfim, da manufatura, com sobredimensionamento da área manufatureira. Porquê? A procura era extraordinariamente grande, era opressiva sobre as empresas. Não tinham tempo para pensar, tinham tempo para produzir, não tinham capacidade de resposta. Era uma coisa impressionante. Entretanto, de facto, o cliente procurava a empresa. O espaço da manufatura sobredimensionava-se a estas áreas, a área de desenvolvimento, a área da logística, e isto era esmagado. Praticamente o serviço e a subcontratação, por exemplo, quase nem existia. Havia empresas que tinham cerca de 100 pessoas na área da produção direta, da manufatura. Alguma ideia era o empresário que se movimentava dia e noite, ele é que vendia e tinha uma pessoa para receber as chamadas no escritório. Empresas estas, sabem o que é que aconteceu? Desapareceram. E estão a desaparecer. Se porventura vocês forem ainda enfrentar desafios para liderar empresas deste género, vocês têm que se preparar para a mudança. E a mudança é esta. É que a área é a área de uma coisa que está aqui a acontecer. Esta empresa de hoje é a empresa do futuro, a empresa que até, inclusivamente, a parte da manufatura, este setor ainda vai ser mais pequeno, porque a área dos serviços, a área do desenvolvimento do conhecimento é muitíssimo, cada vez é muitíssimo maior. Chama-se hoje, os ingleses já começaram a chamar-lhe a época da servitização. Os serviços, o poder que as empresas vão ter, através de quê? Quando prestam um produto ou prestam um serviço, automaticamente levam atrás de si
muito conhecimento, na transferência do conhecimento para o cliente, e aí fazem a diferença em relação à sua concorrência. Que tipo de conhecimento levam para dentro? Aí de facto, é a grande luta, e é aquilo que no livro nós chamamos do CRIVAC, na criação de valor no cliente, em que o preço é algo que é secundário. Porque se eu vendo um produto que é um valor mais alto que a minha concorrência, mas cada unidade de produção do meu cliente é mais baixa através da minha tecnologia, através do meu serviço, o que acontece? Acontece que ele rapidamente, em poucas horas, recupera o meu diferencial de preço mais caro e dá valor, de facto, à aquisição daquilo que vai permiti-lo ser muito mais competitivo. Esta é uma linguagem, uma visão do futuro na relação da empresa com os mercados. Eu vou passar rapidamente a esta questão do posicionamento das empresas, porque, de facto, o tema é as empresas, são dois blocos aqui. Empresa tecnológica, liderança. E é aquilo que a gente nos vamos focar. Mas, rapidamente, vos quis passar rapidamente um toque nesta matéria, porque vocês vão enfrentar desafios ao longo da vossa carreira da transição de cada vez mais para a servitização. E isso vem com conhecimento, vem com a aplicação das novas tecnologias, que elas vão irradiar, mas vão cair no âmbito dos serviços. Vão cair, porque a área da manufatura vai ficar soberanamente standardizada e vai também, vamos ter aí outras práticas, que é chamada a cadeia do valor, por a intervenção do outsourcing, da subcontratação, do desenvolvimento de especialização noutros fornecedores que entram depois num jogo connosco da criação da cadeia de valor. Então estes são os cenários hoje que estamos a viver, ou seja, a era do conhecimento, ele é transversal, e agora há aqui uma outra coisa que ninguém fala ainda muito, a era conceptual. Vocês já repararam o número de startups que desaparecem? Porquê? É ótimo, jovens cheios de ganas, cheios de vontade de descobrir coisas novas, negócios novos, aparecem notícias fabulosas, mas falham numa coisa. Essa é a análise que eu faço. Eu tenho andado a estudar e de trás e enfim, tinha uma certa proximidade e à vontade para dizer o que pensava o anterior secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, em que ele era um fã, parece que morria a resolver o mundo com startups. Entretanto, o problema das startups tem falhado é por causa da componente conceptual. Ou seja, e estamos, portanto, este é o jogo que estamos hoje a viver. Esta era é extremamente competitiva, dinâmica, mutações muito rápidas, mas antes de termos um negócio, antes de termos uma empresa, temos de ter, de facto, para ter uma definição completa do negócio, e o negócio existe, o concepto do negócio, o perfil entre aquilo que estamos a oferecer aos mercados, ao consumidor, e aquilo que queremos produzir para o satisfazer, tem sustentabilidade ou não? Quando não tem sustentabilidade, os negócios desaparecem. Portanto, as empresas vão à falência. As startups não têm sustentabilidade porque não discutiram ao detalhe as variantes em que o consumidor se vai encaixar e vai dar às startups que tiveram conceptos de negócio que nem ao princípio a definição do conceito do negócio estava bem definido e foi o mercado que ajudou a definir. Há outros que o mercado rejeitou completamente. De maneira que há aqui uma grande luta que vocês têm que estar preparados no futuro em relação à definição do negócio. Ele está antes da empresa. É a estratégia que vem logo a seguir. Já estamos aqui já com um suporte do conceito do negócio. A empresa em si avança. Depois temos aqui o recurso e o espaço onde nos vamos movimentar. Portanto, de uma maneira rápida, é dar relevo à importância das empresas tecnológicas. Numa visão, e essa importância é numa visão sobre, e aqui é um encaixe, agora faço aqui uma ponte para a componente política, em que temos que ver o enquadramento das empresas tecnológicas. Elas vão ser suporte de uma coisa que muitas vezes os políticos não sabem discutir. Eu para a semana irei estar numa discussão em relação à qualificação dos recursos humanos, porque posso-vos dizer que o setor metalúrgico metalomecânico tem um déficit 2.000 engenheiros e 20.000 qualificados. Isto está a acontecer no nosso país.
Só este setor. Todos os outros estão cheios de carências. Agora vejam aqui, outra questão, é que alguém discute sustentabilidade e perfil da economia, pois as empresas tecnológicas vão ter este espaço, vai ser seu. Ou seja, de darem, gerarem sustentabilidade, um elevado grau de sustentabilidade sobre as economias do país. Portanto, hoje a sustentabilidade pode medir-se pelo grau de desenvolvimento em cada área e sobre a área da economia, a sua capacidade e competitividade a nível internacional nos mercados. As outras variáveis diretamente proporcionais ao efeito de sustentabilidade, a economia, cá está a educação e a qualificação das pessoas. Desenvolvimento mais sustentabilidade têm de andar juntos. Politicamente ninguém pode se vangloriar que de facto está com um PIB cerca dos 3%, mas com pés de barro. E as empresas tecnológicas são o suporte anti-pés de barro. São o suporte desse desenvolvimento e da sustentabilidade desse crescimento económico. Infelizmente, os políticos não estão preparados para isto. Ouve-se muito pouco falar em sustentabilidade. Portanto, este é o espaço aqui, é o espaço preferencial pelos resultados das empresas tecnológicas. Portanto, as empresas tecnológicas de bens e serviços transacionáveis, isto aqui existe um miríades de oportunidades em relação... Eu não sei se estou a tapar-vos com o meu... O que acontece é que, normalmente, de elevado valor acrescentado são as que dão maior sustentabilidade às economias e criam mais valor. Bem, fiquei com... arrumei esta parte. Esta introdução do valor e da importância do perfil evolutivo hoje do nosso tecido empresarial, empresas ganhadoras, empresas de futuro, economias de futuro. Estas poucas palavras que citei, esta pequena reflexão, deu-vos também algum elemento de substrato para aquilo que vamos agora falar. Ou seja, a caracterização da empresa tecnológica, a sua principal matéria-prima, o conhecimento. Não há outra hipótese. Pode estar associado ou não a capital intensivo. Uma startup geradora de softwares, de soluções, integrada na internet das coisas, etc., pode ter, de facto, praticamente não produz hardware, mas tem, de facto, não deixa de ser conhecimento intensivo. A empresa tecnológica também é caracterizada por a sua principal arma de defesa-ataque, ou seja, a criatividade mais a inovação. Antes de existir inovação, existe criatividade. Os líderes das empresas tecnológicas e a expectativa das empresas, nas empresas tecnológicas é de que os seus líderes tenham esta visão e tenham esta capacidade de verificar que, durante muito tempo, nós fazemos inovação por cópia, benchmarking, temos necessidade sempre de o fazer, mas em cima da captação daquilo que os melhores estão a fazer e, por sua vez, há uma coisa que antecede a inovação, é a criatividade. É aquilo que o Steve Jobs fazia em relação a ensaiar comunicações, hardware, respostas, numa previsão de pôr consumidores à prova e dizer isto corresponde aos próximos anseios dos consumidores. E, portanto, antecipava necessidades. E isso está, um caso destes, está exatamente no âmbito da criatividade, que, por sua vez, a inovação depois desenvolve. Normalmente diz-se que a ciência e a investigação pomos dinheiro para obter ciência, na inovação nós pomos conhecimento para obter dinheiro. Portanto, é um perfil, quem usava bastante este chavão e foi muito feliz nesta reflexão foi o engenheiro Mira Amaral e, de facto, tem razão de ser. Há aqui um ponto que é importante para vos mostrar tudo isto que acabamos já de refletir. É que a manufatura e o tempo de trabalho, controle, MTM, ajustamento de isto, daquilo, medição de ganhar a produtividade por uma super-organização nos tempos de produção, no time-to-time, portanto, em relação às fases de fábrica, etc. Tudo isto começou agora a ficar numa posição posta em causa essa tal importância, tendo em conta exatamente isto. Perderam importância para a inovação e as tecnologias inseridas no produto final como criadores de valor ajusante no CRIVAC, na criação do valor a cliente. Vejam
a componente cada vez da servitização na estrutura das empresas, cada vez a ter uma pujança de valor e mais importante. Isto está no livro Caminho Exportador, que o professor há bocado também fez referência. O que vos queria referir mais agora, portanto, a empresa tecnológica também, ela movimenta-se, tem um espaço com o potencial que tem de inovar, na medida que manipula conhecimento, desenvolve conhecimento, agrega conhecimento. O que é que ela acontece? O seu espaço é a economia global e, portanto, através das exportações e da internacionalização. Exportar, como cito, é mandar para lá. Internacionalizar é estar lá. É diferente. De maneira que outra característica é a capacidade de fazer a mudança, de gerir rupturas. Aqui é a atitude do líder. Com a capacidade que tem, muitas vezes temos uma tendência para ser conservadores, mas há certas alturas na gestão de uma empresa tecnológica, com a chegada de novo conhecimento, com a chegada de novos desafios, de facto temos de ter capacidade de dizer, para aqui, recomeça a acolá. E, de facto, introduzir rupturas significa caminharmos em sentidos completamente diferentes. Ou seja, aqui aparece a característica dos seus líderes em relação à empresa tecnológica. É que tem que liderar com inteligência emocional. O que é isto? Liderar com inteligência emocional. É que o líder da empresa tecnológica e a expectativa que existe dessa liderança é que, de facto, a comunicação e o ambiente do conhecimento é um ambiente de jogo, é um ambiente de entusiasmo, é um ambiente de alegria, que estamos a descobrir isto, mais aquilo, há uma função nova, há uma variável nova, encontrei isto. Tudo isto é empolgado dentro da equipa, dentro da motivação de todos. E o líder não faz mais do que ser um entusiasta e um motivador desse entusiasmo e partilhar a alegria com as vitórias, o dar um conforto quando há derrotas também e saber encontrar as soluções em relação também aos novos caminhos, mas fazê-lo sempre numa atitude de é um trabalho de equipa, é um trabalho de uma empresa, é o objetivo que estamos a atingir e a motivação, a transferência de energia positiva em relação à liderança. A liderança tem aqui um papel muito importante, que é saber comunicar com a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que têm os líderes de transmitir com emoção. Ou seja, não chego a dizer pretendemos atingir este objetivo assim, viro as costas, deixei a pessoa a pensar e acabou. Vou para outro lado. Não. Há algo que eu posso fazer um contorno histórico daquele objetivo, circunstanciar o esforço, atingimos até aqui, podemos fazer mais e que temos possibilidades, porque se dermos este salto, vai-nos acontecer isto. Vamos atingir uma vitória extraordinária e a vossa equipa está à altura disto. Talvez nos próximos dias a gente possa estar em Hannover com este protótipo e, de facto, arrasarmos completamente. O que é que vos parece? E começa esta emoção a ser partilhada. É exatamente isto. A liderança numa empresa tecnológica envolve conhecimento. Numa empresa de processo, numa empresa manufatureira, em que entra carne, entra tripa e sai chouriço, meus amigos, só tem alguma reflexão sobre as estatísticas das compras e a estatística da saída. Mais nada. Não há mais nada a dar, a não ser que a manutenção tenha muito trabalho, etc. Mas isso também, nessa altura, alguma coisa vai mal. Portanto, capacitarem-se, as lideranças têm que se capacitar ao longo da vida no domínio da excelência da liderança. O conhecimento tecnológico é algo que as lideranças têm que acompanhar. Vamos já ver a importância do líder. Vai surgir-nos aqui uma questão que eu vou já pô-la por oportunidade. O líder tem que saber mais do que os seus subordinados? Uma questão. E já vamos ver. Ele tem que acompanhar o conhecimento tecnológico. Associa facilmente liderança a empreendedorismo. Ou seja, quando nós estamos perante um produto que está em fim de vida, há uma tecnologia que nos permite identificar que o produto vai ter uma precipitação da curva de fim de vida e temos de tomar uma atitude. Temos que injetar uma segunda vida sobre aquele produto ou imediatamente determinar o fim de ciclo de produção para injetar um novo produto. Então aí ele está a empreender.
Ele está a determinar algo de novo. Isso é empreendedorismo. Portanto, um equipamento também, a aquisição de equipamento em face de uma oportunidade do desenvolvimento de tecnologia, de uma melhor resposta aos mercados, ele está a empreender. Portanto, capacidade para empreender. Exerce sistematicamente a autoavaliação pelos resultados. Isto tem que ser. Isto é uma ferramenta de trabalho quase de todas as lideranças. E capacidade de ter recursos humanos fiéis e estáveis na empresa. E agora dá-lhe uma pergunta. Porquê? É que a questão é muito simples. Tenho aqui as cicatrizes nas costas. Eu e muitos empresários e muitas empresas. É que o conhecimento, como referimos atrás, é a característica, a matéria-prima mais importante das empresas tecnológicas. Onde é que ele está? Está nos computadores, no sistema de informática, na comunicação. Está na cabeça das pessoas. Está na equipa. E se nós tratamos mal a equipa, o que é que acontece? E se as pessoas não se sentem bem? Se não há um espírito de unidade perante os objetivos de uma empresa vencedora e, de facto, estabilidade para as pessoas. Uma má liderança provoca saída das pessoas. Já vamos ver isso também na parte final, o que é que faz uma má liderança. E aqui por isso é que está aqui bem identificado, recursos humanos fiéis e estáveis na empresa. Porquê? Porque é a estabilidade do conhecimento, é o controle do conhecimento e é, de facto, uma força determinante para a empresa, portanto, continuar com os seus projetos e não estar... temos, às vezes, eu tenho experiência que temos engenheiros em áreas que demoraram 2 anos a especializarem-se em determinadas áreas. Imaginem que fossem pessoas que se sentissem mal no seio da empresa. Ao fim de 2 anos de formação, desculpa, olha, eu não me sinto bem, vou à minha vida, vou para o outro lado. A perda que é isso para uma empresa. As empresas tecnológicas têm que ter perfis muito bem da gestão dos recursos humanos, que são importantíssimos. Portanto, ou seja, há aqui uma estrutura desafiante também que envolve a empresa tecnológica, que é a informação precisa da concorrência e fornecedores. Isto aqui é benchmarking, isto é muito importante em relação à estratégia, em relação àquele salto que dá, portanto, da liderança para o empreendedorismo, a base de dados, a digitalização e a internet das coisas. Sobre a base de dados, depois tenho aqui um livro que vos vou mostrar, que vos recomendo que leiam. E de maneira que esta é a estrutura desafiante, ou seja, os riscos no investimento. Claro que são empresas que têm risco, e aqui a necessidade de praticar uma coisa que em Portugal pouca gente pratica, que é criar matrizes de risco. Quando há decisões, às vezes com uma certa densidade de variáveis, em que vale a pena fazer a matriz e colocar, portanto, ponderar, analisar os pós e contras em cada variável, e tudo isso tem um peso na nossa decisão final. Objetivos bem determinados e execuíveis. Sabem o que é que acontece na maior parte dos departamentos? É que, e nas empresas, e sobretudo nas empresas tecnológicas, é que normalmente o jogo de equipa é de tal maneira forte, a ambição, a emoção com que estão a viver, portanto, os desafios da empresa, as oportunidades, é que colocamos fasquias difíceis de atingir. Às vezes não temos os meios, os recursos para atingir. De maneira que colocamos as fasquias, chegamos ao fim do ano, vemos sempre que andamos abaixo, passamos por baixo da fasquia, tangente, às vezes uma outra passamos, de maneira que é uma experiência que temos pessoalmente, é que diretores gerais, líderes de determinadas áreas de negócio, etc., colocam fasquias ousadas. E pronto, nesses momentos saem de peito cheio, como se costuma dizer, vamos atingir, vamos fazer, mas análise bem, será que temos os meios, temos os recursos? Isso é fundamental numa liderança. Ou seja, e a criação de algoritmos como uma ferramenta de decisão. Há certas áreas em que podemos ter algoritmos perfeitamente bem definidos para nos darem um suporte de decisão rápido. Ou seja, ainda, o escrutínio do valor, que existe muito na empresa tecnológica, ou seja, pelo que os concorrentes fazem ou podem vir a fazer. Isso é determinante para a nossa estratégia, esta informação. E a criação das cadeias de valor. Eu nunca mais me esqueço que uma vez cheguei à Itália, estava a julgar que ia encontrar uma empresa monstruosa de bens de equipamento e não, era uma empresa constituída por 12 pessoas,
tinha gabinetes de engenharia, lá está, tinha uma componente de servitização muito bem desenvolvida, gabinete de engenharia de desenvolvimento, trabalhavam a parte hidráulica, a parte eletrónica era subcontratada, davam as variáveis, o que é que queriam atingir, e entretanto era uma pequena empresa de conhecimento, uma pequena empresa, mas de grande empreendedorismo. Tinham a sua marca e os seus bens de equipamento produzidos e exportavam para todo o mundo. E, portanto, a área de produção era uma área de assembly, uma área de montagem. Portanto, conjugação, testes, e tinha uma área, sim, de desenvolvimento já de novos protótipos, novos equipamentos. Portanto, lá está, o leque, aqueles setores, todos eles a trabalhar com equilíbrio uns com os outros e não ter a manufatura a ocupar a empresa toda, de maneira nenhuma. O que vai diferenciar um líder numa empresa tecnológica? Ou seja, vai liderar num ambiente em que o nível da partilha pela educação, qualificação, conhecimento transversal, conhecimento tecnológico associado ao objeto da empresa é muito elevado e cada vez mais exigente. Não tenhamos dúvidas. Cada vez é mais exigente. Ou seja, é uma visão de 360 graus. Ou seja, aqui temos a visão daquele que é um executivo. Especializou-se, executa. Aqui temos a visão do líder. O líder tem que se perceber, tem que ter a percepção que tem que ver e tem que se movimentar em 360 graus. Não tem que ser o super expert nas matérias, nas áreas em que ele tem que liderar as equipas, as pessoas, mas sim ter uma visão e vai atuar dentro dos moldes em que a gente vai ainda refletir. Portanto, o campo da visão do líder hoje é este, 360 graus, não há volta a dar. E aqui temos uma coisa que é muito importante. Como gerir e liderar num ambiente destes? Em função de, portanto, capital dos recursos humanos, estamos a ver os dois capitais. O capital dos recursos humanos, o conhecimento, e a parte financeira, que está suportada pela responsabilidade dos acionistas. Este é o campo da responsabilidade. E vejam aqui, se o líder não tiver capacidade de gerir bem, emocionalmente, na perspectiva, na expectativa das pessoas, acontece se as pessoas saírem, vejam como esta área fica fragilizada. A própria empresa perde. A empresa tecnológica tem esta fragilidade. É que o poder... Eu tive um sócio há muitos anos, no arranque da Fresite, em que tivemos uma discussão, deu-me um murro na mesa e disse assim, nós não podemos partilhar o nosso conhecimento com ninguém. Ele tem que estar com nós os dois. E eu respondi-lhe, então a empresa temos de ser nós os dois. Fechamos as portas, temos de ser nós os dois. Daí começou a fissura, o fracionamento da sociedade, logo. Mas isto é muito importante. Como o devemos fazer? Isto é fundamental. A empresa tem estas duas áreas de capital. A empresa tecnológica é assim que vive. Capital nos recursos humanos. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Pessoas estáveis, pessoas felizes. Há uma outra palavra que na gestão temos que começar a utilizar cada vez mais. Felicidade. Nós não vivemos aqui, nós temos uns robôs. Trabalho, domingo, chegamos a agosto, férias, não sei o que mais. Temos de ter algo que sobressaia a isso. Eu já não estou a falar em valores espirituais, não estou a entrar nesse campo, mas estou a entrar num campo em que não sejamos manipulados pela robotização daquilo que nos cerca, e as empresas tecnológicas cada vez mais estão a introduzir e vão introduzir a inteligência artificial e os robôs, porque há falta de pessoas qualificadas, há certas funções repetitivas, com alta qualificação, quem a vai substituir, aí não tínhamos dúvidas, são os robôs. Nós já o estamos a fazer, já temos células com robôs durante a noite, alimentam as máquinas, andam para trás e para adiante, são inteligentes, veem que está feito, vão escolher outra, não sei o que mais, fazem automedição. Portanto, trabalhar 24 horas, sem sindicatos, sem nada, a chatear. Portanto, tudo bem. De maneira que... E o outro capital é o capital financeiro. Este aqui, se não for bem cuidado, tem uma influência sobre este tremendo. Não tínhamos dúvidas. Portanto, será que o líder tem que ser obrigatoriamente... A outra questão que eu tinha já colocado. O maior expert em relação ao conhecimento que flui e que se gera na empresa...
portanto já está a resposta, vocês já sabem. Não, de maneira nenhuma. Não, ele vai ver os resultados. Pede pelos resultados, controla pelos resultados. Ou seja, aqui aplica-se uma das maiores e uma das mais brilhantes definições de liderança que nós encontramos e que nós identificamos. A liderança é a arte de obter desempenhos extraordinários de pessoas normais. Anónimo. Foi um anónimo que fez isto. Isto está, e cito-vos já este caso, que também é uma citação que está no nosso livro. Portanto, vejam aqui o poder da liderança, com a capacidade de comunicar em inteligência emocional, mobilizar as pessoas para, de facto, darem o seu melhor. Esse é o sucesso, é a medalha principal do líder. Ele consegue isso, tem torre-espada. De maneira que, ou do infante, não é? Parece que é a nossa, é parte do infante, não tem o nome da... Portanto, e aqui como é que isto funciona? É a parte da inteligência emocional. Mais um exemplo que vos vou citar, para quebrar toda esta comunicação um pouco monocórdica, mas que estou a transferir para vocês uma componente emocional que é importante. Houve um embate no final do período do Império Romano. Há um general que se rebela contra Roma. Foi Aníbal, em Cartago, no norte da África, portanto, hoje é Tunísia, é ao lado da cidade de Tunis, está ali, eu já o visitei, já tive a oportunidade de visitar aquele centro. O que é que acontece? Ele aproveitou-se e tentou dominar Roma. Tentou fazê-lo pela planície, perdeu. O que é que ele resolveu? Adotou uma estratégia de fazer a invasão, o ataque a Roma pelo norte. Inclusivamente nas suas tropas e no seu exército monstruoso tinha elefantes, inclusivamente. Sabem o que é que aconteceu quando ele chegou aos Alpes? Olhou para os Alpes e o pessoal, todo o exército, portanto, ficou todo desanimado porque verificaram montanhas cheias de neve praticamente consideradas por eles intransponíveis. Como é que é isto? E o sonho e a emoção da comunicação de um líder foi este. Meus amigos, para além dos Alpes, fica a Itália. Fica a planície, fica o desafio, fica a terra fértil, fica a riqueza, fica a glória. E mobilizou aquele exército. Ele passou, efetivamente, todo o seu exército pelos Alpes, conseguiram passar e apanharam Roma de surpresa, porque Roma menosprezou completamente que eles tinham cometido um erro ou que iam para o outro lado e que não iam para Roma. E eles, de facto, conquistaram Roma dessa maneira, não tinham conquistado da outra. Portanto, faz parte intrínseca. Portanto, esta foi a ordem, esta foi a comunicação emocional que permitiu vencer uma barreira terrivelmente pesada e grande. Os desafios à liderança em ambiente da empresa tecnológica. Portanto, já vimos o conhecimento, a sua gestão, a criatividade, a investigação aplicada, passada para a inovação, a economia global em ambiente da era digital, da digitalização, a capacidade da gestão da mudança, quase que isto é um epílogo daquilo que falamos, liderar com inteligência emocional, portanto, sempre orientada para os resultados e felicidade das pessoas, que aparece aqui a ousadia da palavra, parece que isto é reservado a certos contextos, não. É o contexto da vida das pessoas, inclusive no trabalho. Liderar perante os desafios e oportunidades da customização é outro desafio que está neste momento sobre as nossas cabeças. É que Portugal não é de maneira nenhuma, nem nunca será, nos próximos tempos, um país produtor manufatureiro de milhões de peças de pequenas ou pequeno valor acrescentado. Nós, cada vez mais, somos um país com a capacidade e com o perfil, o ADN que nós temos, de sermos altamente criativos e trabalhar em solution, portanto, nas soluções agregadas aos mercados internacionais. Quando comecei com o meu projeto da empresa há 40 anos, eu produzia para armazém. E do armazém tinha toda uma estrutura de informação no mercado em que o cliente comprava a partir, e nós vendíamos a partir do armazém. Sabem o que é que aconteceu? Hoje temos áreas de engenharia, portanto, em ferramentas de corte, como sabem, para a área da madeira e sucedâneos, e depois temos a área do metal, para a indústria automóvel, aeronáutica, aerospace e mecânica de alta precisão. Hoje,
na área da madeira, da engenharia para a área de madeira e sucedâneos e compósitos, também para a área dos geradores eólicos, essa coisa toda, todos estes compósitos. Estamos 78% a trabalhar em customização, em engineering, solution. Portanto, não é standard. Na área do metal, para a indústria automóvel, onde temos diversas empresas também lá fora, o que é que acontece? Estamos a trabalhar 98%. Isto é o futuro. Os bens transacionáveis de alto valor acrescentado, a especialização à medida do cliente, à medida... Porquê? Porque temos a possibilidade de nos diferenciar pelo conhecimento e de criar valor no cliente e diferenciando-nos da concorrência. Isso é fundamental. É isso que... E aqui há muitas e muitas oportunidades. Eu posso-vos dizer desde já que bens de equipamento, neste momento, sabem porque é que a nossa balança corrente deu um salto há dias para importações maior que as exportações? Chegamos todos assim, já estávamos habituados a todos os meses temos o saldo das exportações superior às importações. Muito simplesmente por isto. É que as empresas que estão neste momento com projetos ao Portugal 2020 precisam de bens de equipamento. E sabem onde é que os vão buscar? Lá fora. Nós não temos uma alta resposta de bens de equipamento. Fazemos bens de equipamento em múltiplas áreas. Simplesmente são poucas as empresas e vivemos em cenários que vêm de trás, que muitos empresários não souberam fazer adaptação dos tempos para evoluindo as suas empresas para empresas tecnológicas, deixaram sufocar pela procura durante os anos 70, os anos 80, agora não têm capacidade de resposta. E muitos deles nem o transmitiram o conhecimento às gerações vindouras. As empresas morreram com eles. Levaram-nos no caixão, felizes da vida, com o livro da contabilidade, desapareceram. Temos marcas mundiais portuguesas, na área dos bens de equipamento, desapareceram. Há uma revista da Siemens que dizia ao presidente, o CEO da Siemens, o anterior, não este, dizia, eu creio que é o Sherman, dizia que eu aprendi na escola industrial a trabalhar num torno de marca com a referência com a marca Selva, fabricada em Portugal, pelo Luís Alves. Ao lado onde está ainda a Adira, quando a gente vai na autoestrada, no acesso à A1, ali à Adira, ao lado havia uma fundição que trabalhou comigo durante muitos anos. Não souberam também, portanto, tivemos isto nas décadas de 50, 60, desapareceram essas empresas. Hoje vamos voltar, mas é para hoje. Hoje há miríades de oportunidade na área dos bens de equipamento, com a tecnologia, com toda a manipulação, as APs, a gente tem estufas, para programar uma estufa toda automática, abre, fecha, fazer um programa, etc. Já temos aí, está uma empresa só a fazer isto, mas exportar estufas, podemos fazer exportação de estufas para todo o mundo, com programas, temos aí microeletrónica, processadores feitos aí por jovens, empresas na trofa, tem lá empresas a fazerem programadores para tudo. E, por favor, vamos dar um salto. De maneira que isto está aqui em relação aos bens transacionáveis, alto valor acrescentado. É uma oportunidade extraordinária para as novas gerações, para nós começarmos. O salto que demos na balança de transação corrente das importações foi as importações de bens de equipamento. Estão a alimentar os projetos que, por consequência, vão alimentar ainda o nosso crescimento económico no próximo ano. Vai dar mais um empurrão. De maneira que... E a questão está aqui também, é muito interessante. Os líderes fazem-se ou nascem líderes? Ora bem, estaríamos aqui bastante tempo a ouvir as vossas opiniões, quase como aquele programa que aparece na televisão de manhã, o que está bem escrito, o português correto. Escreve-se assim ou escreve-se assado? Eu aqui fazia a mesma coisa, a ouvir as vossas opiniões. Há opiniões, eu não tenho dúvida nenhuma que há opiniões completamente diversas e que vão para os dois polos. Não e sim. A nossa experiência e aquilo que sentimos que é, e o correto, é que quem quer ser executivo e olhar e trabalhar em frente, sem uma visão de 360 graus, diz que não quer ser líder. Não quer liderar nada. Eu quero ser um especialista, eu quero ser um cientista numa determinada área, eu quero pensar, eu quero ser um executivo. Agora, quem tiver dar o passo, eu quero liderar,
Eu quero avançar com projetos, gosto de me envolver com pessoas e quero liderar, quero dar esse passo. Esta é a primeira atitude. Agora, posso-vos dizer que quem está a dar este passo, que quer liderar, quer avançar com um projeto desses, pode não ter aptidões para ser líder, mas faz-se líder. Aprenda a ser líder. O importante é, eu quero, eu vou. Aqueles que dizem, não me chateiem, agora faltava eu a liderar. Não, tá. E arruma-se, acomoda-se. Já sabe que tem que trabalhar especializado, porque não quer estar a olhar para os lados e preocupar-se com uma envolvente emocional de uma equipa à sua volta e liderar, ou um projeto, depende da dimensão do circo, da sua liderança. Mas esta é a nossa visão. Os líderes, portanto, os líderes fazem-se. É a questão de opção da pessoa sentir que quer ser líder. Isso é fundamental. E por isso é que há aqui um livro que eu depois no final também vos recomendo, que é Os Novos Líderes, a Inteligência Emocional nas Organizações. Mas a inteligência emocional é uma ferramenta própria que se desenvolve nas lideranças, naqueles que querem ser líderes, não é? Não quer dizer que todos nós, não tenhamos uma certa capacidade de comunicar com emoção. E isso provocar ambiente de transmissão de energia e reflexo de energia para nós. Mas isso depende. Bem, e os princípios, 6 princípios universais da liderança, são estes. É que liderar do interior, e diz-nos, enfim, o que está aqui, a vitória mais difícil são nós próprios. Ou seja, a nossa capacidade, nós adaptarmos, de fazer um esforço em ser líderes. Muitas vezes não pode ser por qualquer preço, nós também temos de aprender, temos de desenvolver a aprendizagem da liderança, como podemos fazer e o devemos fazer, para obter os tais melhores resultados das pessoas normais. Aquela definição que está atrás, que é fundamental. É das coisas mais interessantes, é aquela definição que eu tenho visto dezenas de definições do que é o líder. Mas aquela enche todas as medidas, porque, de facto, isso revela que pessoas normais atingindo o máximo dos resultados, houve ali uma química da comunicação da liderança que conseguiu elevar o nível do seu subordinado, da sua equipa, e de facto deram o seu melhor e transcenderam-se completamente. Portanto, não é por acaso que no Campeonato da Europa o que aconteceu foi isso. A equipa estava lá na frente, podíamos ter jogadores que ninguém sabia o nome deles, o Éder, etc. Mas estavam com um coração de leão. Estavam com uma vontade de vencer, a todo o custo, darem tudo por tudo, sobredimensionarem-se e conseguirem aqueles resultados. Este é o fator do líder. E, de facto, tinham uma liderança, 1, 2, 3, entre eles até dividiam a liderança. Vimos isso até o próprio Cristiano Ronaldo no banco ajudar e a transmitir toda aquela raiva emocional, ali era raiva e luta por objetivo e, de facto, marcámos como um povo uma oportunidade, uma presença, de uma maneira como o fizemos. De maneira que, portanto, o poder da concentração, o acompanhamento dos resultados é fundamental. O poder junto das pessoas, tudo o que realizamos depende maioritariamente dos outros. E esta? Eu, porque eu. E os outros? Humildade. De facto, é uma equipa. E quando damos por ela, ou estamos a valorizar os outros, no fundo, estamos a valorizar a nós. E nós, sem querer, estamos a ser elevados. Mas isso é uma consequência. Quem quiser ter os rolos de princípio, então faça lá o eu, e fala um eu, e depois, no final, vai falar no eu. Quando temos problemas, aqui está 2 chaves muito importantes na liderança. E aqui há psicologia também, porque as empresas tecnológicas, conhecimento, e as pessoas com conhecimento têm muito poder, muito valor, e temos dentro das empresas as tratar bem. E temos que dar ambiente de estabilidade e de conforto dentro da organização e se sentirem bem. E não se sentirem de irem para outros lados. Confrontar os problemas, não as pessoas. Quando temos um problema, o mau líder o que é que faz? Ataca logo a pessoa. Pai, tu assim, tu assado, tu fazes assado. O problema, a raiz é o problema. Claro que se a pessoa repete e tem incapacidade, com calma, é um problema dos recursos humanos. O problema, os recursos humanos, façam-lhe um psicotécnico, talvez ele esteja no lugar errado, vai para o outro lado, seja melhor. Até porque também já tem conhecimento.
Já armazenou o valor. E outra coisa, corrigir as pessoas em vez de as julgar. Isto é psicologia, são dois fatores muito importantes na liderança. O líder preocupa-se com a influência que vai exercer nos outros e nunca com a impressão que vai deixar. Isso é importante, muito importante. O líder é um influenciador, um mobilizador, um implementador e é pouco executivo. O líder torna o mundo melhor para os outros sem se aperceber que está a tornar o mundo melhor para ele próprio. E como conviver em ambientes concorrenciais? Isto foi uma chega que foi colocada esta manhã. Lembrei-me deste fator. É que a liderança, para ter informação como matéria-prima da sua área, das suas intervenções, da sua visão, de apontar caminhos, muitas vezes tem que saber lidar com a concorrência. E muitas vezes o lidar com a concorrência, posso-vos dizer que eu estaria aqui 1 hora a falar disto. Porque é das coisas mais queridas que eu aprendi ao longo dos anos. Como lidar com a concorrência em certos teatros, quer seja numa feira, quer seja até numa área de formação, então múltiplas empresas, e está a nossa concorrência lá, em cenários incríveis, e que a comunicação com a concorrência, a minha opinião é esta. Eu dou 5 de informação sobre mim para provocar que ele me dê a mim 50. Isto parece desonesto, mas não, faz parte. Faz parte do crescer do mundo. Porque os 5 que eu lhe estou a dar, para ele, convertem-se também em 50. Ou seja, ajudar-nos no enquadramento que nós temos. O nosso enquadramento, que é diferente do enquadramento da concorrência. De maneira que o convívio com a concorrência é salutar. A concorrência não são inimigos, são complementares nossos. De maneira que é dentro deste espírito que temos que ver, o líder tem que estar preparado para ser, de facto, uma pessoa na tal visão dos 360 graus. Há lá um setor que também mete a concorrência nessa visão. Ou seja, e quais os resultados da má liderança? E agora? E agora? Até agora temos estado em manteiga, não é? Tudo para a frente. Escorregar, tudo bem, ótimo. Fluência. Todo este conhecimento, como manobrar o conhecimento, manipular o conhecimento em favor de uma boa liderança, a estrutura da liderança, as empresas, características das empresas tecnológicas, o perfil das lideranças, empresas tecnológicas. E se houver uma má liderança? É aquilo que já começamos aqui a falar. Ou seja, destruição dos ativos tangíveis. Ou seja, valor, património. Porque as pessoas não estão contentes, atuam de uma maneira, portanto, de uma maneira direta, indireta, não se implementam certas ações que devem ser implementadas, portanto, as coisas são completamente diferentes. Por outro lado, destruição de ativos intangíveis, recursos humanos. Claro que não é certas situações, com certas sociedades em que nós já vivemos. No projeto que temos no Brasil, fiquei chocado quando mandamos as 2 primeiras pessoas que contratamos para Portugal, estavam aqui 3 meses, e foram 3 meses para a Alemanha para um hipotético sócio nosso no projeto do Brasil, que felizmente não continuou connosco, porque nós nos opusemos, porque os seus complexos de superioridade, na altura, geraram-se condições inaceitáveis. Veio um engenheiro para prepará-lo selecionado para diretor-geral e vieram dois operadores. Posso-vos dizer que, da Alemanha, um deles telefonou à concorrência, estava a acabar um curso maravilhoso, tinha estado em Portugal. Ele voou diretamente para a concorrência, já não chegou à nossa empresa. E o diretor, e o outro, não foi o diretor-geral, foi o outro. O outro também foi-se oferecer e, passado 3 meses, também foi-se embora. Portanto, mas aqui depois compreendi, passado muito tempo, uma coisa, é que no Brasil existe uma cultura própria que destrói o valor do gostar e o espírito conservador em relação à empresa. O gostar da empresa. Lá não se gosta da empresa, gosta-se dele e do trabalho que faz, sim ou não. Porque há uma legislação em que a pessoa pode ser cortado o contrato de trabalho e a pessoa vai-se embora, passa para outra. Há uma procura tão grande que as pessoas passam a vida num ano, estão em 3 empresas, com uma facilidade incrível.
De maneira que depois vim a compreender mais tarde esta estrutura no psíquico das pessoas. Mas isto é um à parte. Agora, nós, se tivermos más lideranças nas nossas empresas e tivermos pessoas descontentes, atenção, que estamos a destruir valor. Nós estamos a resolver um problema de uma pessoa que não está contente e que a temos que pôr a despachar porque, de facto, ou a pessoa não serve, ou cometeu-se um erro disto ou daquilo, etc. As empresas tecnológicas, toda a gente envolve-se na tomada de conhecimento. É um ativo, é um investimento também da estrutura da empresa, do capital da empresa. E isso tem que ser muito bem gerido, volto novamente a falar. Mas quando há uma má liderança, destruímos valor aqui, fortemente. E, portanto, as pessoas mais talentosas, por sua vez, também são afastadas. Muitas vezes, quem tem promoção por uma má liderança é o amigo, é a pessoa que ele mais está em confiança e que mais o protege a ele como líder, porque ele, por sua vez, também tem fragilidades como líder e exerce uma má liderança. Para se proteger, tem os amigos e vai formando algo à sua volta. Isto não deve acontecer. Nós temos que nos preparar, de facto, para fazermos um trabalho de liderança com a cabeça, tronco e membros. Portanto, bem estruturado e bem linkado. E depois é outra coisa que passa para o exterior. É o descrédito perante os stakeholders. Portanto, é isto que está perante nós. Portanto, para terminar, as empresas tecnológicas têm que ter cada vez mais líderes com capacidade de atuar em ambientes de partilha de conhecimento e da sua gestão, com pessoas certas nos lugares certos. Isto é muito importante. A seleção das pessoas para os lugares, na fase inicial, vale a pena um sobre-esforço para escolher as pessoas corretamente para os lugares. Porque vamos abrir mão de conhecimento. Eu citei-vos, temos engenheiros lugares na Fresita em que demoram os engenheiros a estarem aptos a enfrentar o mercado, chegarem agora à Nova, como estão agora, há uma quantidade deles, portanto, a apresentar a Fresita a nível no Teatro Mundial da EMO, é a feira mais forte da área da metalomecânica de precisão, dos bens de equipamento. Tem a gente que demorou 2 anos. O que é? Nós temos escolhido mal as pessoas e nesta altura vêm lá, eu não gosto disto, vou passar para aquilo. Não é? Portanto, ou seja, com as pessoas certas nos lugares certos, com alta capacidade de transmitirem a sua liderança, com emoção mobilizadora para com toda a equipa, de serem vencedoras pelos objetivos que vão atingir para as empresas e gerarem assim um ambiente de confiança aos acionistas e demais stakeholders. Portanto, é isto que vos tenho a dizer e espero que tenham aproveitado e eu tenha colocado um pouco da parte emocional da minha comunicação para vocês serem bons receptores. De maneira que foi um prazer estar aqui com vocês, transmitir, tá? Obrigado. Os 3 livros, só para terminar, os 3 livros que vos falo, é este, a parte da estrutura de base de dados para a digitalização. Recomendo-vos lerem este livro, portanto, o essencial. Novos líderes, portanto, inteligência emocional nas organizações é profundo, vale a pena, sabemos o que se passa na nossa cabeça, no nosso cérebro, com a organização das ideias e da maneira de trabalhar. E este que o Sr. Professor Paulo Flores já falou, nós escrevemos, gostaria imenso de estar aqui já a 2ª edição, mas porque tem ajustamentos melhores, mais adaptados e que, de facto, ainda não tive possibilidade de fazer.